Olá, boa noite. Hoje é 20 de março de 2024. Deus abençoe você e sua família. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 166. Paulo perante o Sinédrio. Então, Paulo foi solto e foi colocado perante o Sinédrio. Atos 23, versículo 1, está escrito assim: E, pondo Paulo os olhos no conselho, Paulo olhou para o conselho, para quem estava lá no tribuno, no Sinédrio, disse: Varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Então Paulo falou para eles: Varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a minha boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferisse na boca. Então o sacerdote mandou ferir Paulo na boca porque Paulo tinha falado a verdade. Paulo estava sendo justo, certo, correto. E o sumo sacerdote mandou bater na boca dele. O sumo sacerdote, um servo de Deus, aquele que entrava no templo e intercedia pelo todo o povo de Israel. Quando Paulo disse: varões, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus em toda a boa consciência. Então ele disse que ele estava consciente de tudo que ele estava fazendo e estava certo, não estava errado. Aí o sumo sacerdote mandou bater na boca dele, porque o sumo sacerdote estava irado, com raiva, porque ele estava propagando o evangelho e do mesmo jeito que Jesus estava tendo muitos seguidores, estava tendo uma continuidade ali no reino de Deus na terra, das pessoas crerem em Jesus e multidões aceitarem, se batizarem e largarem o mal, as coisas má que impedem a salvação. Então, por causa disso, um sacerdote mandou bater na boca de Paulo e Paulo falou algo. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei e contra a lei me mandas ferir? Então o sumo sacerdote bateu na boca de Paulo. O sumo sacerdote, se ele não tiver feito o que Deus e que Jesus mandou, o que Deus e Jesus determinou para que fosse feito, então ele está, a hora dessa, tá no Hades, queimando. Se ele não tiver crido no propósito de salvação, não tiver aceitado Jesus, não tiver se batizado e tiver feito mal aos seguidores de Jesus Cristo, a quem confessou o Evangelho, a quem confessa o Evangelho, simplesmente a hora dessa ele deve estar no Hades. Se ele não tiver se arrependido, não tiver crido e não tiver amado o próximo, feito bem, então a hora dessa ele não está no bom lugar, não. Assim é todos que infelizmente não o fizerem. Então Paulo estava andando diante de Deus com toda a boa consciência. Então é o que nós temos que fazer, andar com toda a boa consciência. O que é isso? É você andar diante de Deus, é você buscar, é crer nele, buscar obedecer, se esforçar para obedecer e ter uma boa consciência. O que é você ter uma boa consciência? É a sua consciência, é você não ter nada para acusar, nem a sua consciência mesmo, e nem, sabe o que é a sua consciência? Você dormir, se acordar, sabendo que não mandou fazer mal a ninguém, não incentivou mal a alguém, não fez mal a alguém, não mandou atrapalhar a vida de ninguém, não mandou perseguir, não mandou aborrecer ninguém, não mandou ninguém desviar do evangelho, não mandou ninguém ouvir o evangelho, não mandou ninguém não crer no evangelho, não mandou ninguém não amar o próximo. Então você está de boa consciência. Quando você não comete os erros, as práticas da desobediência do mandamento, dos 10 mandamentos, do mandamento, dos ensinamentos de Jesus Cristo, do Novo Testamento. Quando você está obediente, crendo e obediente, aí você está de boa consciência, assim como Paulo. Paulo estava crendo e estava obediente, por isso que ele falou isso. Quando ele falou isso, o sumo sacerdote bateu na boca dele, Paulo chamou de parede branqueada. Aí veja o que foi que disseram. E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Então, o sumo sacerdote era chamado príncipe do povo. Por que o sumo sacerdote era chamado príncipe do povo? Porque o sumo sacerdote era o que entrava no Santo dos Santos. Entrava no átrio do templo, entrava no santo do templo, fazia o sacrifício pelos pecados de todo o povo, pegava-se a ovelha, ou o carneiro, ou a pomba, ou qualquer outra coisa, e sacrificavam ali, derramavam o sangue perante ali, né, o santo dos santos, lavava as mãos e entrava até lá no santo do santo e
intercedia pelo povo. Então ele era chamado príncipe do povo. Mas só que não é porque ele era chamado príncipe do povo que ele precisava fazer mal, ou mandar fazer mal, ou mandar atrapalhar o reino de Deus, coisa que é errado. Então no momento que ele mandou atrapalhar Jesus e Deus, o Novo Testamento de ser propagado, o Evangelho, ele estava sendo contra Deus e contra Jesus, mesmo ele sendo o príncipe do povo. Nesse caso, estava sendo o príncipe caído, não um príncipe firme. Porque se ele tivesse crido no Evangelho, em Jesus Cristo, ele estaria sendo um príncipe obediente. Estava sendo um príncipe do povo, mas desobediente, para ser sincero. Então, até aqui você vê o acontecimento bíblico. Paulo está aprendendo esse neto, Paulo falou isso, tal e tal, mas aprendemos que nós podemos andar diante de Deus com toda a boa consciência. E nós aprendemos aqui também que devemos respeitar, lógico, o sumo sacerdote, o sacerdote que tem em cima da terra. Lógico que tem religiões que tem sacerdote. Aí não é porque você sabe que os sacerdotes não estão obedecendo a Deus no sentido de seguir o evangelho, de ensinar, que você vai desrespeitar, chamar nome, palavrão, ou até mesmo agredir. Não, não. Você simplesmente tem que respeitar, amar o seu próximo. É com eles e Deus, e é com você e Deus. Então é comigo e Deus, então é com eles e Deus. Se eles estão errados, eles vão se acertar com Deus. Se eu estou errado, eu vou me acertar com Deus. Todos nós vamos dar conta de tudo que nós fizemos por meio do corpo, seja bom ou ruim. Cada ser humano. Todas as nações vão estar perante a Deus e a Jesus Cristo no grande dia. Em um certo dia. Deus abençoe você e sua família.